Olá, raio de sol, vamos transformar a sua mentalidade com EFT? Tirei aí uma semaninha de folga, mas já estou aqui de volta para fazermos o EFT juntos. E hoje nós vamos falar sobre feridas e traumas de infância, de situações que nós ouvimos das pessoas adultas que nos criaram e que traz aí feridas na nossa parte adulta, né, que a gente carrega aí na nossa parte adulta e que muitas vezes a gente não consegue seguir em frente ou liberar aquelas crenças porque fica uma voz ali interior das pessoas que nos criaram, que pode ser um pai, uma mãe, os avós. Muitas pessoas foram criadas por outros adultos, então vem comigo aqui fazer o EFT. Esse EFT foi um pedido aqui de um seguidor do canal do YouTube e eu sempre atendo os pedidos de vocês, então se vocês têm aí algum pedido, deixa aqui nos comentários que nós vamos fazer o EFT juntinhos, tá bom? E aí eu separei aqui 5 crenças que a gente escuta quando criança e que pode estar bloqueando a sua vida adulta agora. Pode estar bloqueando a área de dinheiro, a área de trabalho, de relacionamento amoroso, a área familiar, a vida social, de amizades, na área de cognitiva, de desenvolvimento intelectual, na área espiritual, na área da saúde. Então, quando a gente trabalha aqui, quando eu trabalho aqui com vocês algumas crenças, a gente acha assim, a gente está trabalhando só aquela crença ali, mas tá desbloqueando tanta coisa dentro de vocês que vocês não conseguem ter a dimensão. Só depois quando vocês vão aí passando por determinadas situações que vocês falam, nossa, eu pensava desse jeito e não penso mais. E vai acontecer da mesma forma aqui. Às vezes você está ali liberando uma crença de uma ferida lá da sua infância que você ouviu do seu pai, da sua mãe ou de qualquer outra pessoa. E você, quando você está ali passando por uma situação, você fala, nossa, aquele desbloqueio com o EFT fez com que eu conseguisse um trabalho, que eu conseguisse um relacionamento amoroso melhor, mais saudável, mais feliz. E a intenção aqui é essa, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar as frases fazendo o EFT reduzido, a gente vai bater só no meio do peito, tá bom? E nós vamos ir verbalizando a frase para ir desprogramando ela. Então nós vamos falar a frase, né? Eu desprogramo, destruo e descrio a crença X. E aí nós vamos fazer aqui todo o processo para a gente ir liberando elas, tá? Eu tô com a minha colinha aqui de quais crenças que nós vamos fazer hoje. E se passar alguma coisa na sua cabeça, alguma crença, alguma situação que você viveu lá na sua infância, deixa aqui também nos comentários, tá? É muito comum eu atender pessoas com alguma crença e algum bloqueio da infância. E eu estava lembrando aqui de uma cliente que ela veio para mim há muito tempo atrás, que ela falava que sempre quando ela ia galgar algo maior para a vida dela, ela ficava com uma frase na cabeça que ela era burra, que ela era burra. E aí, quando eu fui perguntar para ela quem era o adulto que falava isso com ela quando criança, e ela falou, eu não sei, não lembro. E aí depois no processo que a gente foi conversando, ela lembrou que o pai dela falava muito isso para ela. Infelizmente, a gente convive com pessoas, né, que não se cuidam, que não têm a dimensão de que a fala delas pode trazer, né, muitas consequências para a vida daquela criança, mas estamos aqui enquanto adultos tratando isso e curando a nossa criança interior e tá tudo bem, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer dessa frase dessa cliente também, mas antes a gente vai fazer outras, tá bom? Então vamos lá, mãozinha de conchinha, batendo no meio do peito. Eu desprogramo, destruo e descrio a crença que eu não sou ninguém na vida, porque eu escutei isso dos meus pais. Eu desprogramo, destruo e descrio a crença que eu não vou ser ninguém na vida. Eu desprogramo, destruo e descrio a crença que eu não vou ser ninguém na vida. Eu desprogramo, destruo e descrio a crença que eu não vou ser ninguém na vida. Eu desprogramo, destruo e descrio a crença que eu não vou ser ninguém na vida.
Eu desprogramo, destruo e descrio a crença que eu não vou ser ninguém na vida. Eu desprogramo, destruo e descrio a crença que eu não vou ser ninguém na vida. Eu desprogramo, destruo e descrio a crença que eu não vou ser ninguém na vida. Eu desprogramo, destruo e descrio a crença que eu não vou ser ninguém na vida. Eu desprogramo, destruo e descrio a crença que eu não sou ninguém na vida. Eu desprogramo, destruo e descrio a crença que eu não sou ninguém na vida. Eu desprogramo, destruo e descrio a crença que eu não sou ninguém na vida. E para finalizar, eu me amo profundamente, eu me amo profundamente, eu me amo profundamente, eu me amo profundamente. Relaxa, respira fundo e solta o ar pela boca. Respira profundamente e solta o ar. Mais uma vez, respira fundo e solta o ar confortavelmente. Muito bem, excelente. Vamos para a próxima, batendo aqui no meio do peito. Eu desprogramo, destruo e descrio que eu sou um peso na vida, porque eu escutei isso dos meus pais. Eu desprogramo, destruo e descrio que eu sou um peso na vida, porque eu escutei isso dos meus pais. Eu desprogramo, destruo e descrio que eu sou um peso na vida. Eu desprogramo, destruo e descrio que eu sou um peso na vida. Eu desprogramo, destruo e descrio que eu sou um peso na vida. Eu desprogramo, destruo e descrio que eu sou um peso na vida. Eu desprogramo, destruo e descrio que eu sou um peso na vida. Eu desprogramo, destruo e descrio que eu sou um peso na vida. Eu desprogramo, destruo e descrio que eu sou um peso na vida. Eu desprogramo, destruo e descrio que eu sou um peso na vida. Eu desprogramo, destruo e descrio que eu sou um peso na vida. Eu desprogramo, destruo e descrio que eu sou um peso na vida. Eu desprogramo, destruo e descrio que eu sou um peso na vida. Eu desprogramo, destruo e descrio que eu sou um peso na vida. E para finalizar, eu me amo profundamente. 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 Relaxa, respira fundo. Respire e solta o ar pela boca. Mais uma vez. Muito bem. Deixa aqui nos comentários quais frases vocês mais ouviam, tá? Eu lembro que eu tinha muitas crenças de dinheiro e muitas delas vinham do meu pai e da minha mãe, coisas que eles diziam para mim. Então é importante também. Provavelmente o próximo vídeo que eu vou fazer são dessas frases, né, que a gente escuta aí quando criança e que a gente traz aí da nossa, na nossa memória e bloqueia a nossa área financeira também. Então essa semana vamos cuidar da nossa criança interior, tá bom? Vamos lá, ó. Você não pode ser, você tem que ser igual com fulano, sempre comparando a gente, né? Ah, por que você não se comporta igual ciclano? Tá vendo? Fulano é muito melhor, ou muito mais bonito, ou muito mais isso. Então a gente sempre teve essas comparações quando criança. E a gente traz isso para a vida adulta, se comparando com o outro, porque lá na infância a gente teve os nossos pais aí, infelizmente, nos comparando com outros. Vamos liberar isso agora, então? Vamos lá, ó. Eu desprogramo, destruo e descrio toda comparação que eu sofri quando criança com meus irmãos e primos ou outras pessoas. Eu desprogramo, destruo e descrio toda comparação com outras pessoas quando eu estava na infância. Eu desprogramo, destruo e descrio toda comparação na infância. Eu desprogramo, destruo e descrio toda comparação na infância.
Eu desprogramo, destruo e descrio toda comparação na infância. Eu desprogramo, destruo e descrio toda comparação na infância. Eu desprogramo, destruo e descrio toda comparação na infância. Eu desprogramo, destruo e descrio toda comparação na infância. Eu desprogramo, destruo e descrio toda comparação na infância. Eu desprogramo, destruo e descrio toda comparação na infância. Eu desprogramo, destruo e descrio toda comparação na infância. Eu desprogramo, destruo e descrio toda comparação na infância. Eu desprogramo, destruo e descrio toda comparação na infância. Eu desprogramo, destruo e descrio toda comparação na infância. Eu desprogramo, destruo e descrio toda comparação na infância. Eu desprogramo, destruo e descrio toda comparação na infância. Eu desprogramo, destruo e descrio toda comparação na infância. Para finalizar, eu me amo profundamente. 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 Relaxa, respira fundo. Respira e solta pela boca. Respira confortavelmente. Muito bem, vamos para o próximo. Quem nunca ouviu, você só faz besteira, não serve para nada. Essa é uma frase muito comum que muitas pessoas falam comigo sobre isso e infelizmente nós passamos por isso e agora nós vamos liberar isso também, tá bom? Vamos lá, batendo no meio do peito. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a crença que eu só faço besteira e não sirvo para nada, que eu ouvi dos meus pais quando criança. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a crença que eu só faço besteira e não sirvo para nada. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a crença que eu só faço besteira e não sirvo para nada. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a crença que eu só faço besteira e não sirvo para nada. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a crença que eu só faço besteira, não sirvo para nada. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a crença que eu só faço besteira, não sirvo para nada. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a crença que eu só faço besteira e não sirvo para nada. Eu desprogramo, destruo e descrio que eu só faço besteira e não sirvo para nada. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a crença que eu só faço besteira e não sirvo para nada. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a crença que eu só faço besteira e não sirvo para nada. Para finalizar, eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Relaxa, respira fundo. Muito bem, respira suavemente. Respira tranquilamente. Muitas pessoas me perguntam, né, quantas vezes que nós temos que fazer o EFT. A gente sempre tem que estar fazendo, sempre fazer até sentir ou perceber que não tem mais aquele desconforto, tanto emocional quanto mental ou físico. Então, se você está sentindo algum desconforto físico, emocional, mental e você percebe que ainda não conseguiu liberar, você precisa fazer mais vezes o EFT, tá bom? Então, assim, tem crenças que ela vai ser desprogramada muito rápido, porque tá superficial, a gente ali falou pouco ou pensou pouco aquela crença, mas tem crenças, gente, que tá muito enraizado, tá muito no fundo do nosso inconsciente. E quanto mais nós vamos limpando as crenças, que começa mais do superficial, depois a gente vai fazendo uma limpeza um pouco mais profunda, nós vamos liberando situações que a gente nem tá percebendo que tá ali dentro de nós, tá?
Então, a gente começa limpando essas, daqui a pouco vocês vão começar que vão surgir outras e aí precisa ir limpando. Então, é como se a gente começasse da pontinha do iceberg que está ali aparecendo, que é mais superficial. Depois a gente vai entrando para dentro desse mar aqui e vai vendo esse iceberg muito maior e vai limpando essas camadas mais de baixo, tá bom? Vamos lá? Quem nunca ouviu, né? Se continuar assim, ninguém vai gostar de você. Então, às vezes, a criança faz ali algum tipo de brincadeira, algum tipo de mimo, de malcriação. O adulto não sabe lidar muito bem com aquilo e aí usa de chantagem, né, para aquela criança ali ser controlada. E aí a gente vai escutando esses tipos de coisa e quando chega na fase adulta a gente acha que ninguém vai gostar da gente. Vamos lá? Batendo no meio do peito. Eu desprogramo, destruo e descrio, que ninguém vai gostar de mim do meu jeito. Eu desprogramo, destruo e descrio, que ninguém vai gostar de mim do meu jeito. E eu escutei isso dos meus pais quando criança. Eu desprogramo, destruo e descrio, que ninguém vai gostar de mim do meu jeito. Eu desprogramo, destruo e descrio, que ninguém vai gostar de mim do meu jeito. Eu desprogramo, destruo e descrio, que ninguém vai gostar de mim do meu jeito. Eu desprogramo, destruo e descrio, que ninguém vai gostar de mim desse jeito. Eu desprogramo, destruo e descrio, que ninguém vai gostar de mim desse jeito. Eu desprogramo, destruo e descrio, que ninguém vai gostar de mim desse jeito. Eu desprogramo, destruo e descrio, que ninguém vai gostar de mim desse jeito. Eu desprogramo, destruo e descrio, que ninguém vai gostar de mim desse jeito. Eu desprogramo, destruo e descrio, que ninguém vai gostar de mim desse jeito. Para finalizar, eu me amo profundamente, 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 eu me amo profundamente. Relaxa, respira fundo. Mais uma vez. Agora vamos fazer para a crença de que você é burra ou burro. Se você escutou isso, né, na escola, com seus pais, com os adultos que te criaram, é importante você fazer esse EFT por muito tempo, várias vezes, tá bom? Então vamos lá. Às vezes a gente escuta aí, né, além dos pais e das mães, da escola, também escuta dos coleguinhas, né? Escutava dos coleguinhas. Então vamos lá, hein? Eu desprogramo, destruo e descrio todas as vezes que fui chamada de burra, de burro. Eu desprogramo, destruo e descrio todas as vezes que eu fui chamada de burra e burro. Eu desprogramo, destruo e descrio todas as vezes que eu fui chamado de burra ou burro. Eu desprogramo, destruo e descrio todas as vezes que eu fui chamada de burra ou burro. Eu desprogramo, destruo e descrio todas as vezes que eu fui chamada de burra ou burro. Eu desprogramo, destruo e descrio todas as vezes que eu fui chamada de burra ou burro. Eu desprogramo, destruo e descrio todas as vezes que eu fui chamada de burra ou burro. Eu desprogramo, destruo e descrio todas as vezes que eu fui chamada de burro ou burra. Eu desprogramo, destruo e descrio todas as vezes que eu fui chamado de burra ou burro. Eu me amo profundamente, eu me amo profundamente, eu me amo profundamente, eu me amo profundamente. Relaxa, respira fundo. Respira tranquilamente. Respira confortavelmente. Muito bem, como é que vocês estão se sentindo?
Coloque aqui nos comentários para mim. Agora vamos fazer o último para a gente finalizar essa sequência aqui. Eu desprogramo, destruo e descrio todas as crenças que eu ouvi na infância e que está bloqueando a minha vida adulta. Eu desprogramo, destruo e descrio todas as crenças que eu ouvi na minha infância e que está bloqueando a minha vida adulta. Eu desprogramo, destruo e descrio todas as crenças que eu ouvi na minha infância e que está bloqueando a minha vida adulta. Eu desprogramo, destruo e descrio todas as crenças que eu ouvi na minha infância e que está bloqueando a minha fase adulta. Eu desprogramo, destruo e descrio todas as crenças que eu ouvi na minha infância e que está bloqueando a minha vida adulta. Eu desprogramo, destruo e descrio todas as crenças que eu ouvi na minha infância e que está bloqueando a minha vida adulta. Eu desprogramo, destruo e descrio todas as crenças que eu ouvi na minha infância e que está bloqueando a minha vida adulta. Para finalizar, eu me amo profundamente, eu me amo profundamente, eu me amo profundamente, eu me amo profundamente. Respira, solta o ar pela boca. Muito bem, raio de sol. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com quem você ama e até o próximo Transformando a Sua Mentalidade com EFT.